Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E olha, já começa com bastante ação, né? Jesus enviando 72 discípulos. Isso mesmo, uma missão bem específica para preparar o caminho dele. E com umas ordens, assim, bem diretas, até meio chocantes, eu diria. Tipo, ir de dois em dois, mas sem levar bolsa, sem sacola, nem sandálias extras. Pois é, E ainda tem aquela orientação de não saudar ninguém pelo caminho. Dá uma sensação de urgência muito grande, né? Ele mesmo diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas essa de não saudar parece quase rude. Qual o ponto dessa urgência toda? é radical. Acho que aponta para duas coisas. Uma confiança, assim, total na providência de Deus, tipo, vocês vão depender de quem os acolher, e um foco absoluto na missão. O não saudar, que na época envolvia cumprimentos longos, né, significava não percam tempo, não se distraiam, é urgente. Entendi. E tem a imagem dos cordeiros entre lobos, que mostra o perigo, mas ao mesmo tempo, a primeira coisa é oferecer a paz. É uma mistura interessante de vulnerabilidade com autoridade espiritual. Faz todo sentido olhando por esse lado. E ele também fala sobre aceitar a hospitalidade, né? Comer o que oferecerem, porque o trabalhador merece o seu salário, reconhece o valor deles ali. Exato. Mas e se não fossem bem recebidos? Aí a instrução é bem forte: sacudir o pó dos pés como testemunho. Jesus até compara, dizendo que no juízo vai ser pior para aquela cidade do que para Sodoma. Sim, é pesado. E ele lamenta por cidades como Corazim, Betsaida, lugares que viram milagres e mesmo assim não se arrependeram. Fica muito claro ali que rejeitar esses mensageiros é o mesmo que rejeitar o próprio Jesus e, por consequência, o Pai que o enviou. A responsabilidade cai sobre quem ouve, né? A mensagem central, o reino de Deus está próximo, ela é dita de qualquer forma. A rejeição não cancela a mensagem, mas traz consequências sérias para quem rejeita. Certo. E a história segue com a volta deles, os 72, eles voltam super empolgados, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós no teu nome. Imagina a cena, deve ter sido incrível para eles. Com certeza. Mas aí vem a resposta de Jesus que sempre me faz pensar. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. O que ele quis dizer com isso exatamente? É uma declaração muito forte, né? Ele está vendo a derrota do poder do mal acontecendo ali, através da missão deles. É como se cada ato de obediência e proclamação fosse um golpe contra as forças das trevas. Mas o ponto crucial, para mim, é o que ele diz logo em seguida. Ele meio que redireciona a alegria deles. Ah, sim. Ele fala para não se alegrarem só por causa do poder sobre os espíritos. Exato. Mas sim porque os seus nomes estão escritos nos céus. Isso é uma mudança de foco radical. A verdadeira alegria, o verdadeiro sucesso, não está no poder que eles manifestam, mas na segurança da salvação, na relação com Deus. Que perspectiva, né? Coloca as coisas no lugar. Totalmente. Desafia qualquer ideia de sucesso ministerial que a gente baseia só em resultado visível, né? E é nesse clima de humildade e gratidão que Jesus faz aquela oração linda, agradecendo ao Pai por revelar essas coisas aos pequeninos, aos simples, e não aos que se acham sábios e instruídos. É uma lição e tanto. E, bom, dessa alegria toda, o capítulo dá uma virada e nos leva para um cenário diferente. Um confronto, digamos, mais intelectual. Isso. Entra em cena o perito na lei, um especialista nas escrituras judaicas. Ele chega para testar Jesus, né? Com a pergunta fundamental: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, de forma muito sábia, devolve a pergunta para ele mesmo, para a lei. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A resposta está na própria lei que o perito estudava. Sim, só que aí o perito quer se justificar, né? E lança a pergunta: e quem é o meu próximo? É o gancho perfeito para a parábola do bom samaritano. Uma das histórias mais conhecidas, eu acho. Sem dúvida. Um homem espancado, deixado quase morto na estrada, aí passa um sacerdote, uma figura religiosa importante, e desvia.
Depois um levita, também ligado ao templo, e faz o mesmo. Duas figuras que, pela lei e pela função, deveriam ter um senso de dever ali, né? Exatamente. E quem para? Justamente um samaritano. E é bom lembrar o contexto, né? Judeus e samaritanos não se bicavam mesmo. Havia uma hostilidade histórica enorme. Sim, eram vistos como impuros, inimigos quase. E esse samaritano não só para, mas ele cuida das feridas, coloca o homem no seu próprio animal, leva para uma hospedaria, cuida dele e ainda paga pelas despesas futuras. É uma compaixão muito prática. É genial como Jesus vira o jogo. Ele não responde diretamente seu próximo é fulano ou ciclano. Ele pergunta para o perito, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? E a resposta é óbvia. É óbvio. Aquele que usou de misericórdia. Ou seja, o próximo não é definido por etnia, religião, proximidade geográfica, nada disso. O próximo é definido pela ação. É quem se faz próximo de quem precisa. Quem demonstra compaixão na prática. Isso. E a conclusão de Jesus é direta. É um comando. Vá e faça o mesmo. Não é só para entender, é para viver. É um chamado muito forte, se vai e façam mesmo. Faz a gente pensar em quem está caído na beira do nosso caminho hoje, né? E para fechar o capítulo, a gente muda de cenário de novo. Vamos para a casa de Marta e Maria. Ah, a famosa cena. É, Maria está ali sentada aos pés de Jesus, totalmente focada em ouvir o que ele diz. Enquanto isso, a Marta está numa correria, super atarefada com os preparativos para receber Jesus e os discípulos, provavelmente. agitada, preocupada com muitas coisas. Tanto que ela vai reclamar com Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz a ela que me ajude. Dá para sentir a frustração dela, né? Totalmente. E a resposta de Jesus é tão delicada. Ele não critica o serviço da Marta em si, mas a ansiedade dela. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. E qual é essa uma só coisa? Ele valoriza a escolha de Maria. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A boa parte é parar para ouvir, para estar presente, para se conectar com o essencial, que naquele momento era a presença e a palavra de Jesus ali. Não que o serviço não seja importante. De forma alguma. Mas sugere uma prioridade, né? Que a comunhão, a escuta atenta, a relação com Deus vem antes daquela ação agitada, mesmo que a ação seja bem intencionada. É encontrar o centro antes de sair correndo para a periferia. Entendi. Então, uau, que capítulo denso esse Lucas 10. A gente passou pela urgência da missão, pela fonte da verdadeira alegria, que é a salvação, pela definição do amor ao próximo como ação concreta e, por fim, pela importância de escolher essa boa parte, de priorizar a escuta e a presença. Exatamente. Foi uma jornada e tanto por essas narrativas. E fica, talvez, uma reflexão, né? Sem querer dar resposta pronta, mas como é que a gente equilibra isso hoje? O vai e faça o mesmo do samaritano? Essa ação misericordiosa e prática, com a boa parte escolhida por Maria, esse parar para ouvir, para estar presente. É um desafio constante. Sim. O que significa nas nossas vidas corridas, nas nossas circunstâncias, agir com essa compaixão ativa e, ao mesmo tempo, saber a hora de parar, de ouvir, de priorizar o relacionamento com Deus, com o essencial. Como essas histórias mexem com as nossas prioridades hoje. Fica aí para a gente pensar.